Olá, Catarina. Vamos dar uma estudada em frações. Frações está presente em nossas vidas o tempo todo. Sempre nós estamos repartindo, dividindo algo, e isso tem tudo a ver com frações. Vamos ver. Imagine que você ganhou uma barra de chocolate. Você decidiu que vai dividir com sua mãe e com sua tia. Daí você resolve quebrar esta barra, dividir essa barra, aproveitando estas divisões que já vem nelas. Então você resolve partir essa barra de chocolate. Você tem agora os pedaços que você fez. E observe que cada pedaço tem um tamanho igual. Isso é muito importante para você entender fração, tá bom? Você dividiu o que você tinha em pedaços que têm tamanhos iguais. E quando você dividiu, você observa que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você tem 15 pedaços exatamente iguais. Daí você resolveu dividir assim. Você deu para sua tia 3 pedaços que você partiu, quebrou. Deu para sua mãe 4 pedaços e ficou com o restante, com 8 pedaços. Quando você junta o que você distribuiu, 8 ficou com você, 4 com sua tia e 3 para sua mãe, você volta a ter todos os pedaços de chocolate quebrados, mais tudo que você tinha antes, esses 15 pedaços. Todos esses pedaços juntos representam essa barra aqui inteira. Então você tinha uma barra inteira, resolveu dividir com sua tia e sua mãe, você quebrou, partiu em pedaços iguais, de tamanhos iguais, e distribuiu dessa forma aqui. Repito, a ideia de quebrar e dividir em tamanhos iguais é importante para você entender fração. Vamos lá. Como é que eu leio uma fração? Primeiro vamos ver como escrevemos a fração. Olha só, eu escrevo um número, coloco um traço embaixo desse número e abaixo do traço eu escrevo um outro número. Normalmente é assim, e isso é uma fração. Como é que eu vou ler essa fração? Para ler a fração, eu preciso entender as partes da fração. Por exemplo, o número que fica em cima, você já deve estar sabendo que é o numerador. E o número que fica embaixo, você também já deve saber que é o denominador. Então eu tenho numerador e denominador. Veja só, o que é que representa cada uma dessas partes da fração? O denominador, ele diz para você em quantas partes você dividiu o que você tinha. Você tem algo e você dividiu em 5 partes. Então, é o denominador. Número de partes ou pedaços que você dividiu alguma coisa. E o número que está em cima, o numerador, ele representa quantas partes você usou, você comeu, você deu, dividiu. Então, o número de baixo, você tinha algo e dividiu em 3 partes, por exemplo. Um pedaço de pão, um pão, melhor dizendo. Você tinha um pão, você dividiu em 3 partes e comeu 2 partes. Então, o que você usa é o numerador. E a quantidade de divisão que você faz é o denominador. Então, no numerador são as partes usadas. E para eu ler uma fração, eu tenho que olhar o denominador. Como assim? Eu tenho uma tabelinha aqui, você não precisa decorar, que com o tempo de tanto usar, você vai se habituando. Quando o denominador tiver 2, você lê meio ou metade. Quando tiver 3, você lê terço ou terços. Veja só, é o seu exemplo aqui. Como é que você vai ler? Lê o número de cima, normalmente, 2, e embaixo tem 3, 2 terços. Tá certo? Então é assim que você lê.
Quando o denominador é 4, você lê quartos, e aí vai, quintos, sextos. Aí você tem 10 décimos, centésimos, quando o denominador é 100, e milésimos, quando o denominador é 1000. Simples assim. Vamos ver se a gente entendeu? Tem as frações aqui embaixo, vamos ler. Eu tenho 1 traço 2. Essa fração eu vou ler assim: 1, o número de cima, e 2 está embaixo. 2 é o quê? Meio. Então, 1 meio. Por que eu não li meios? Porque aqui em cima só tem 1. 1 é singular. Se tivesse 2, 3, 4, 5, você leria meios no plural, tá? Então, aqui, 1 meio. Essa fração aqui, eu vou ler 3 e embaixo tem 2. 2 é meio. 3 meios. Essa fração agora, eu tenho 2 em cima, eu vou ler 2 e embaixo tem 8. 8 é o quê? Oitavos. Então, 2 oitavos. O próximo, 6 décimos. Tem 6 em cima e 10 embaixo. 10 é décimos. 4. 4 o quê? Embaixo tem 100, eu leio centésimos. E aqui, 1 quê? 1 milésimo. Embaixo é 1000. Então, simples assim a leitura de fração. Continuemos. Vamos ver uns exemplos bem legais agora. Vamos imaginar na barra de chocolate. Ou você pensa em qualquer coisa que você queira, num pão, não sei. E eu tenho ele inteiro aqui. Ele todo é aqui. Toda a minha barra de chocolate é isso aqui. E aí eu quero fazer o seguinte. Eu quero representar 3/5 dessa barra. E você aprendeu nos slides anteriores que o denominador, esse número de baixo, diz em quantas partes iguais você vai dividir o que você tem. O que eu tenho é a barra de chocolate, eu vou dividir em 5. Esse número diz que eu vou dividir em 5. Então eu divido em 5 partes iguais, tá? Aqui tem 5 partes iguais. E eu divido em 5 e pego 3, porque o número de cima diz quantas partes eu vou usar, eu vou comer, no caso da barra de chocolate. E aí eu vou pintar 3 partes e eu represento então, através do desenho de retângulos, 3/5 da minha barra de chocolate. Então, vejamos, essa parte pintada daqui até aqui corresponde a 3/5 da barra. E essa parte que eu não pintei também é uma fração da barra. Ela representa quantas partes eu não pintei? 1, 2. 2 de quê? De 5. Eu tinha 5, não pintei 2. Então, ela representa a fração 2/5. E quando tem 5 embaixo, eu leio 2/5. Agora, uma coisa interessante é que cada pedacinho desse representa 1/5. Então, nunca esqueça, toda vez que você dividir algo em fração e pegar um pedaço só, aquele pedacinho que você pegou sempre vai corresponder a 1 sobre a quantidade de pedaços que você dividiu. Nessa barra aqui, você dividiu em 5 partes iguais. Então, uma parte corresponde a 1 sobre 5. Cada uma parte é 1/5. 1/5. Continuemos. Aqui embaixo eu quero dividir essa barra de chocolates e representar 2/8. Como é que eu faço? Bom, você já sabe que o denominador diz em quantas partes iguais você vai dividir o que você tem. Então você vai pegar essa barra de chocolate e dividir em 8 partes iguais. Dessas 8 partes iguais, você vai pegar 2 partes. Pronto, eu pintei 2 retângulos dos 8 que eu dividi. Mas propositadamente eu não pintei um do ladinho do outro. Não precisa, não tem problema nenhum. O que eu tenho que entender é que 2 retângulos desse, 2, representam a 2/8. Eles não precisam estar juntos.
Então, olha só, 2 oitavos eu posso dizer que correspondem a 2 retângulos, ou pintados ou não. Não vai fazer diferença. Então, eu dividi em 8 partes, comi 2, ficaram quantas partes sem comer? 6. E essa fração, que representa as partes que eu não comi, é 6 oitavos. De novo, independente de eu fazer essa demonstração aqui, pegando uma parte pintada, não importa, porque eu quero representar é o número correspondente à fração. Então, eu tenho aqui, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 oitavos. E aqui eu tenho 1, 2, 2 oitavos. Independente de eu ter pintado ou não, tá? Isso não está errado. Mas, normalmente, nos livros, eles ficam juntinhos para representar, para você enxergar bonitinho, tal. É o mais correto, sim, a se fazer. E aí, conforme vimos no exemplo anterior, quando dividimos o que temos em pedaços e tomamos frações, cada pedaço individual daquele corresponde a 1 sobre alguma coisa. Esse alguma coisa é o número de partes que eu dividi o que eu tinha. Então, nesse caso, como eu dividi por 8, cada pedacinho desse corresponde a 1 oitavo. Eu coloquei reticências aqui para não poluir visualmente o desenho, para não encher aqui de 1 sobre 8. E observe também que eu sempre estou comentando que eu estou dividindo o que eu tenho em partes iguais. Aqui eu dividi em 5 partes iguais, aqui eu estou dividindo em 8 partes iguais. Então, para trabalhar com fração, a divisão que eu faço ela precisa ser divisão em partes iguais, senão eu não consigo aplicar as propriedades de frações. Vamos lá? Bom, agora eu quero representar um meio. Eu tenho essa barra de chocolate aqui, tá? Eu quero representar um meio. Um meio, como você já aprendeu, esse denominador está dizendo divida em 2 e pegue uma parte. Você vai dividir em 2 pedaços e comer um pedaço. Então é assim, você divide em 2 e pega um pedaço. Então você representou a fração, um meio. E cada parte dessa aqui corresponde a um meio. Então olha só, 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Beleza? Agora eu quero representar na barra 3 décimos. O que é que eu vou fazer? Bom, aqui embaixo tem 10, está dizendo divida em 10 partes iguais. Eu vou dividir em 10 partes iguais. Divida em 10 partes iguais e pegue quantas? Pegue 3. Então eu vou pegar 3 partes. Aí eu tenho 3 décimos, que o denominador é 10, eu leio décimos, e as partes que sobraram correspondem a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décimos. Fácil, né? Então aqui, imagine agora o seguinte. Eu tenho essa barra de chocolate, eu tenho essa coisa que não precisa necessariamente ser uma barra de chocolate, e eu quero representar 20 centésimos. O que é que diz a parte de baixo? Divida o que você tem em 100 partes iguais. Vamos dividir? Eu já fiz isso para você, não precisa contar não. Aqui tem 100 partes. E dessas 100 eu quero pegar 20. Aí eu peguei 20 partes. Então aqui está 20 centésimos. Aqui é 20 centésimos. E a parte que sobra, se eu dividir em 100, peguei 20, sobrou quanto? Sobrou 80 centésimos. E como você já sabe, cada pedacinho desse, se você pegar um só pedaço, corresponde a 1 centésimo, porque é 1 sobre 100. Não é sempre assim que a gente aprendeu? Um pedaço só corresponde a 1 sobre a quantidade que você dividiu. Aqui no anterior também, eu esqueci de mostrar, é 1 décimo cada parte dessa aqui, porque a gente dividiu por 10. Vamos lá. Agora, atenção, Catarina. Cuidado. Veja só, imagine uma pizza, Catarina. Você tem uma pizza e você dividiu a pizza em partes iguais. A ideia de fração é essa. Você dividiu em 4 partes iguais.
E você pegou outra pizza e dividiu em partes diferentes. Olha a situação. Quem comer partes dessa pizza, se você pegar e comer junto com as 3 amigas, cada uma comeu o mesmo pedaço, mesma quantidade. Mas nessa aqui não, alguém vai comer uma parte muito grande e alguém vai ficar com a parte muito pequena. Então, preste atenção. O que quer dizer isso tudo? Que a pizza foi dividida em 4 partes iguais. Eu posso dizer que cada pedaço representa a 1/4 da pizza, porque você dividiu em 4 partes iguais e você pegou um pedaço. Esse um pedaço corresponde a 1/4. Esse outro pedaço aqui também representa 1/4. E esse outro pedaço também representa 1/4. Então você dividiu em 4 pedaços iguais. Por isso que você pode dizer que cada pedaço corresponde a 1/4. Mas já nessa pizza não. Esse pedaço aqui, você não pode dizer que representa 1/4. Por quê? Preste atenção. Apesar de você dividir em 4 partes, não foi dividido em 4 partes iguais. Então essa parte aqui, ela está mais, vê se não é, ela está mais para a metade da pizza. Então quem comeu essa parte, praticamente comeu a metade da pizza. E a outra metade foi dividida para 3 pessoas. Então, para trabalhar com fração, a divisão precisa ser igual, certo? Então as partes não são iguais, então não podemos representar essas partes como frações. Quando você diz que essa parte representa 1/4 da pizza, você está dizendo que existem outros pedaços que também representam 1/4, que tem tamanhos iguais a este daqui, tá? Então, para a fração é fundamental que você considere partes iguais. Vamos continuar com o exemplo da pizza. Temos aqui 2 pizzas. Você vai pegar essa pizza e dividir no meio. Então, olha só, você dividiu em 2 partes iguais. E essa daqui você dividiu em uma parte maior e outra parte menor. Nessa daqui, você pode dizer que essa parte aqui representa a 1/2? Pode, porque esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, você dividiu em 2 partes e pegou um pedaço e comeu. E o outro pedaço você deu à sua tia, por exemplo. Então, você comeu a metade, porque quando é 2 aqui é meio ou metade, e sua tia comeu a metade. E você tem noção do que é metade, do que é o meio. Mas nessa aqui você pode escrever e dizer que você comeu a metade e sua tia comeu a metade? Claro que não, você percebe que não. Porque essa parte aqui é muito menor do que essa. Então você não pode escrever. E de novo, para frações, eu preciso trabalhar com tamanhos iguais. E se eu juntar essas partes que eu dividi em metades aqui, eu volto a ter um inteiro. Porque aqui eu tenho a metade. Você pegou a metade e juntou com a outra metade, não formou o todo, o inteiro. E você faz assim, olha só. 1 mais 1 vai dar 2. 2 em cima, 2 embaixo, é o inteiro. E 1/2 é a mesma coisa que metade. Vejamos agora alguns exemplos e exercício do teu livro, do módulo. Dorothy foi a uma loja de utensílios para a cozinha comprar formas de bolo. Veja a seguir os modelos pelos quais ela se interessou. Então eu tenho aqui esse modelo que tem 2 partes iguais e esse modelo que tem 4 partes iguais. Nesse daqui está dizendo, essa forma possibilita assar bolos de 2 sabores do mesmo tamanho. E esta aqui eu posso assar 4 sabores do mesmo tamanho. Já de cara, observe que as formas estão divididas em partes que têm o mesmo tamanho. Isso é essencial para trabalharmos com fração. Então, nessa forma aqui, que fração do bolo corresponde a cada sabor? Bom, vamos imaginar o seguinte. Eu
peguei essa forma aqui que tem duas partes. Eu fiz um bolo de chocolate e outro de milho, por exemplo. Então, tenho dois sabores. Como ela está dividida em duas partes e cada sabor ocupa uma parte, então a fração qual é? Você sabe. Eu dividi em duas partes e ocupei uma parte com um sabor. Então, cada sabor representa um meio da forma, ou a metade da forma. Então, aqui é a metade com bolo de chocolate e a outra metade com bolo de ovos, de laranja, seja lá o que for. Bom, aqui agora, nessa forma, cada sabor representa que fração? Bom, se eu tenho 4 partes e eu fiz 4 sabores diferentes, então eu estou dividindo em 4 partes iguais e pegando uma parte. Então, o denominador representa a quantidade de partes que eu dividi e o numerador representa a parte que eu tomei. Então, eu tomei uma parte para cada sabor. De 4 partes que eu dividi, 1/4 é a fração que eu devo usar. Vamos lá. Ela também gostou dessa forma. Essa forma aqui, ela está dividida em 3, 4, 5, em 8 partes iguais. E aí pergunta, em quantas partes iguais o bolo fica dividido? Então, olha só, em 8 partes. Se tem 8 partes iguais e eu faço um bolo nessa forma, eu vou ter 8 pedaços, ou 8 partes. Você já aprendeu que para representar com fração uma parte de um total, escrevemos 1 acima do traço e o número total de partes abaixo do traço. A gente já viu isso, tá? A parte de baixo é o número que foi dividido, aquilo que você tem, e o número de cima corresponde à parte que você pegou. Então, escreva a fração 1/8, ou seja, você dividiu por 8 em 8 partes iguais e pegou 1. 1/8 é 1/8. Dorothy fez um bolo de 4 sabores na forma. Quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Então, olha só, ela fez um bolo de 4 sabores. Significa que em cada 2 partes dessa, ela colocou um sabor. Por exemplo, aqui colocou chocolate, aqui colocou laranja, aqui colocou milho e aqui colocou de ovos. Em cada 2 partes, ela coloca um sabor. E dessa forma, você consegue fazer 4 sabores de bolo e cada sabor ocupando 2 partes. Bom, quantas partes do bolo ela fez de cada sabor? Como vimos, ela fez 2 partes de cada sabor. Sigamos. Clara vai usar as formas de Dorothy. Ela quer fazer a metade de um bolo de chocolate e a outra metade de cenoura. Aí pede, pinte com cores diferentes como ela pode distribuir esses sabores usando a forma de 2 sabores, a forma de 4 sabores e a forma de 8 sabores. Então, não importa a forma que eu vou usar para fazer os bolos, eu quero fazer a metade de um sabor e a metade do outro sabor. Então, veja só, vamos começar com essa forma que é dividida em 2 partes iguais. Eu vou pegar essa forma e eu vou colocar o bolo de cenoura em um lado dela e o bolo de chocolate do outro lado. E claramente, visivelmente, você observa que aqui é o bolo de cenoura ocupando a metade da forma e o bolo de chocolate também ocupando a metade da forma. E nessa forma que tem 4 sabores, como é que ela faz para fazer a metade de chocolate e a metade de cenoura? Você vai se surpreender. É praticamente a mesma coisa. Essa forma está dividida em 4 pedaços, mas se você analisar, esses 2 aqui é a mesma coisa que esse pedaço aqui. Então, ela preenche
esses 2 com cenoura é a metade da forma, e esses outros 2 pedaços com chocolate também é a metade da forma. Olha que legal! E essa forma aqui é dividida em 8 sabores. Como é que ela faz a metade de chocolate e a metade de cenoura? A mesma coisa. Apesar de ter a divisão em 8 partes, a metade, vê se não é isso tudo aqui, essa parte aqui. É a metade. E o chocolate ocupa a outra metade. Olha que interessante. Agora, aqui pede para anotar em cada forma o número de partes do bolo que serão de cenoura. Então veja só, nessa forma aqui, eu fiz o seguinte, essa forma é dividida em 2 partes e uma parte dela é cenoura. Então, uma parte é cenoura. Essa forma é dividida em 4 partes. Apesar de ser parecida essa forma com essa, tá? A metade de cada bolo, eu tenho que dizer o seguinte, por ela ser dividida em 4 partes, o bolo de cenoura ocupa 2 dessas 4 partes. E aqui, o bolo de cenoura, nessa forma, ocupa 1, 2, 4 partes. Agora eu vou escrever a fração. Qual é a fração que podemos escrever para indicar as partes usadas para o bolo de cenoura em cada forma? Bom, aqui a forma é dividida em 2 partes e eu peguei uma. Então a fração é 1/2, 1/2. Aí você fica tentado, porque o desenho é parecido, olha só, em dizer que aqui também é 1/2, mas observe que essa forma tem 4 divisões. Então o bolo de cenoura ocupa 2, então é 2/4, 2/4. E aqui é a mesma coisa, apesar de ser o mesmo pedaço, porque as formas têm o mesmo tamanho, mas as divisões que elas têm, as partes, são diferentes. Então aqui tem 8 partes iguais e o bolo de cenoura pegou 4 partes. Então, pegou 4 de 8 partes, 4/8. E como você é uma menina esperta, já deve ter observado que essa parte não é igual a essa parte, é a metade do bolo, e essa parte não é a metade também. Então, você já conclui que 1/2 é equivalente, é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Ou seja, no futuro, mais adiante, você estudará frações que são equivalentes, que são iguais. Apesar de terem números diferentes, tá vendo? 1/2, 2/4, 4/8, elas são iguais. Você percebe isso na figura, na imagem, tá? É bem legal. Ao lado, temos o desenho de uma forma repartida em 6 partes iguais. Cada parte representa 1/6 da forma, você já sabe. Se eu dividir em 6 partes e eu peguei uma parte só, então eu peguei 1/6, 1/6, você já sabe disso. Então veja só, usando cores diferentes, represente na forma 3 sabores. Então nessa forma eu quero fazer 3 bolos diferentes, 3 sabores. Cada sabor deve ter o mesmo número de pedaços. Claro, eu vou fazer 3 sabores e eu quero com o mesmo número de pedaços, que eu estou trabalhando com fração, e fração eu preciso que tenha partes iguais. Então, se eu tenho 6 partes na forma, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou representar aqui para você. Olha só a forma. Em 2 pedaços eu coloquei bolo de cenoura. Em mais 2 pedaços eu coloco de chocolate. E nos outros 2 eu coloco bolo de ovos. Então, todos os bolos têm o mesmo pedaço, o mesmo tamanho, as mesmas partes. Aí pergunta aqui, quantas partes da forma serão de cada sabor? Cada sabor ocupa 2 partes, porque a forma tem 6 partes e eu utilizo 2 partes para cada sabor. Então, 2 partes serão ocupadas por cada sabor. Qual a fração da forma representada a cada sabor? Bom, eu tenho aqui 6 partes da forma, 6 divisões. Dessas 6, para cada bolo, para cada sabor, eu peguei 2 partes. Então, eu peguei 2 de 6. Que fração é? Desculpa, dividido em 8. Olha, eu errei, tá? Que não é 2/8,
é 2/6. Por que 2/6? Porque eu dividi em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E peguei 2. Então aqui é 2 e aqui embaixo é 6. Corrija aí no caderno de vocês. Vamos ver aqui agora esse outro exemplo. Eu tenho um prato dividido da seguinte maneira. Visualmente vocês já podem observar o seguinte, que aqui eu tenho a metade do prato e nessa outra metade eu também dividi em 2 partes iguais. É o que eu vejo. Letra A, a parte com verduras e legumes, que é essa parte aqui, representa que parte do prato? Escreva a fração e pinte no círculo essa parte. Bom, podemos ter duas situações. Catarina pintou assim, a parte com verduras e legumes, tá? Enxergou assim. E a amiga da Catarina pegou e dividiu aqui também. Olha só, ela esticou aqui essa divisão imaginária e pintou aqui também. As duas pintaram corretamente. Só que Catarina disse que a parte com verduras e legumes corresponde a 1/2. Com a pintura dela e a divisão dela que ela considerou, está correto. Tem 2 divisões e ela pegou uma dessas divisões. Então, 1/2. Mas a amiga de Catarina fez o inverso de Catarina. Ela esticou aqui e fez 4 divisões. Dessas 4 divisões, pintou essas 2. Então, que fração ela pintou? 2/4. Dividiu por 4 e pegou 2 partes. Quem acertou? Quem fez corretamente? Bom, eu lhe digo que Catarina e a amiga, ambas, as duas, acertaram. 1/2 é igual a 2/4. E isso eu posso ver no que foi pintado, independente da separação, da divisão que eu faça. A parte pintada, elas são iguais, porque os pratos têm o mesmo tamanho. Podemos dizer que a parte com carboidratos, essa parte aqui, representa a metade da metade do prato todo? Sim, já que já está dizendo que sim, eu não fiz essa animação, mas tudo bem. Veja só, carboidratos é essa parte aqui. Ela é a metade dessa parte aqui. E essa parte aqui é a metade do círculo, do prato todo. Então, vejamos, se eu considerar a divisão assim, eu percebo que esse de amarelo, que é o carboidrato, é a metade dessa parte aqui. Olha só, é a metade. E essa parte aqui é a metade. Então, essa parte aqui toda, olha só, essa parte aqui, tá? É a metade do prato. Então, é a metade da metade. Perfeito. E ela representa que fração? Representa 1/4, porque eu considerando aqui essa divisão, olha só, 1, 2, 3, 4. E ela ocupa uma posição, uma parte de 4, a fração 1/4. Finalizando, vamos à última questão. Todos esses retângulos são de mesmo tamanho e foram divididos em 10 partes. Em cada item deve haver uma parte pintada, a fração que representa a parte pintada e a fração que representa a parte que ficou em branco. Complete cada item com o que falta. Então vamos aqui, letra A. Letra A mostra uma barra dessa forma. Então vejamos, a parte pintada, que fração corresponde? Já saiu também aqui, não tem problema, mas representa a 4/10. Por quê? Está dividido em 10 partes iguais e foi pintado 4. Beleza. E a parte em branco representa que fração? Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10, ou 6/10. Essa parte de baixo. Bom, eu sei que todas as barras foram divididas em 10 partes, porque a questão está dizendo aqui.
Então aqui tem 10 quadradinhos e foi pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu pintei 8 de 10. Então, olha só, 8 décimos. Lembra? O número de cima é a parte que você pega, que você pinta, que você toma para você. E a parte de baixo representa a quantidade de divisões que você fez. Então, a parte em branco, bom, tem 2 quadradinhos em branco de 10. Então, 2 décimos. Aqui embaixo é o seguinte, não está pintado, mas está dizendo aqui para você, parte em branco, 3 décimos. Se a parte em branco é 3 décimos, a parte que não foi pintada, significa que de 10, 3 não foram pintadas, o restante foi pintado. Então, 1, 2, 3 não foi pintado, o restante foi. E a parte pintada, que é o restante, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 das 10 partes que dividiu. Então, 7 décimos. Olha que legal. Agora aqui eu tenho parte pintada 2 décimos. Ou seja, eu pintei 2 partes de 10. Eu vou pintar 2 quadradinhos e de 10, 2 décimos. E a parte em branco? Olha, se eu pintei 2, tem 10 partes, sobraram 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 décimos é a parte em branco. Agora, em qual item foi pintada a maior fração do todo e a menor? Bom, onde foi pintado a maior parte? Na letra B. Foi pintado a maior parte. E a menor parte foi pintada onde? Na letra D. Eu pintei a menor parte aqui. Então, letra B e a menor, letra D. Aqui agora, em qual item ficou em branco a maior parte e a menor? Bom, a maior parte do branco está aqui na letra D e a menor está na letra B. Então, está aqui, maior letra D e menor letra B. É o inverso da resposta anterior. Tchau, Catarina. Ficamos por aqui. Ficou muito extensa a aula, mas espero que você goste.